E aqui eu já por debaixo dos panos, tá certo? Eu tendo essa seção aberta aqui, né, que é o caso, eu consigo fazer as minhas tratativas, né? Então, por exemplo, aqui, assim, que essa classe espera uma classe, é uma classe genérica mesmo. Esse T espera uma classe, né? Para mim definir, para que a gente possa definir o tipo. Eu tenho um vídeo, aliás, eu não sei se já está no ar, que eu explico exatamente sobre esse cara aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos aqui no YouTube. Vamos ver. Tech Dev Pascote. Aliás, tá aqui o vídeo, tá no ar aqui. O vídeo aqui, depois se vocês quiserem entender, tem o vídeo 1 e o vídeo 2 que eu explico na prática a ação desses generics, tá certo? Mas basicamente o que acontece? No momento que eu chamar essa classe aqui, ó, no momento de declarar ela, eu falo o tipo que o tipo que eu espero de execução, tá certo? E o tipo nesse cenário aqui é o tipo pessoa, né? Então, quando eu starto ela, eu passo esse tipo. E startando ela e passando esse tipo, toda a ação que eu vou fazer, né, todo o método que eu vou chamar da classe, ele vai entender que eu estou esperando um objeto aqui genérico, aqui, tá certo? Que é o objeto em questão que já foi declarado, né, no momento. Então, para que eu uso isso daqui? Eu uso isso daqui exatamente para fazer, por exemplo, no salvar aqui, ó. Eu crio uma transação, né? Eu uso a seção que foi instanciada, dou um begin nessa transação, né? Por que precisa fazer dessa forma, pessoal? Porque que acontece? Tudo que sempre pense dessa forma em programação, sempre. Tudo que você abrir, você tem que fechar, tá certo? Então, quando você vai fazer uma conexão com o banco de dados, você tem que abrir uma transação, você tem que abrir uma porta, falar, ó, eu tô aqui com meu usuário e senha aqui, tô querendo fazer uma ação aí nessa tabela aí. Você permite o acesso aí? Aí o banco vai falar, opa, permito, pode transacionar nesse caso aí, tá certo? Tá tudo certo, você pode salvar. Tem permissão para acesso, tem permissão para salvar nesse caso, né? Tem permissão para salvar. Pode mandar ver aí, tá certo? Então o que acontece? Eu abro uma transação aqui, né, que é um begin transaction, e uso um try catch, né, para tratar, eventualmente se houver alguma exceção eu trato essa exceção, né? Nesse caso aqui, como é que eu trato essa exceção? Eu dou um print somente, né? E dou um rollback na transação. Ou seja, por que eu faço dessa forma? Porque se houver no momento de salvar, se tiver algum erro, eu não posso efetivar essa transação. Eu tenho que voltar ao status anterior. E quem faz isso daí é o banco de dados. Só que o Java emite esse comando de rollback, tá certo? Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui um método que é chamado de save or update, né? E ele passa o objeto aqui que a gente já declarou, né? Que é aquele objeto genérico, tá certo? E no fim aqui ele faz o commit, na próxima linha ele faz o commit. Ou seja, aqui ele garantiu, ele transacionou mesmo, ele finalizou o commit desse fluxo, tá certo? E por fim aqui eu dou um close, né? Por isso que eu estava tomando aquela exceção, porque eu estou fechando a sessão toda vez que eu salvo, né? Que eu salvo ou altero, né? Porque eu criei um método aqui, ó, aí tem um fluxo aqui para alterar, que ele usa aqui o update, né, para fazer a alteração, e tem um fluxo aqui que eu acho que eu chamo de salvar ou alterar. Aqui, ó, salvar ou alterar, tá vendo aqui, ó? Porque aqui eu verifico aqui, na verdade eu estou usando até o próprio save or update, não sei porque que eu fiz na época dessa forma, mas eu trato da mesma forma, né? Só o nome do método que acabou sendo diferente, né? Vamos dar uma olhada aqui nos demais aqui, ó. Vamos olhar aqui. Então temos aqui alterar, temos excluir, mesma estratégia. Abre uma seção aqui, né, uma transação, e usa aqui o comando delete. Passa o objeto, deleta. Se der bom, comita e fecha a transação, tá certo? Excluir, deixa eu ver se eu uso a mesma estratégia. Aqui é o seguinte, eu passo um único objeto e aqui eu passo a excluir uma lista de objetos, tá certo? Então, tendo essa lista, eu varro todos os objetos que eu passei nessa lista e vou fazendo, vou fazendo a deleção, tá certo? Qual que é o X da questão aqui, pessoal? Por que isso é interessante? Aquela situação de rollback. Se uma das linhas der alguma exceção, ele dá rollback em todas as linhas, tá certo? Todas as linhas que foram transacionadas aqui, feito delete, ele volta tudo ao status anterior. E faz muito sentido isso daí no dia a dia, tá certo? O que mais aqui? Temos aqui o lista tudo, né? Aí eu uso aqui um criteria, né? Então eu passo aqui
um criteria. Eu não sei se eu estou utilizando... Ah, e o outro eu uso o HQL. Então uma coisa eu posso usar o criteria, que eu nem expliquei em nenhum dos vídeos aí, mas dá uma possibilidade de utilizar. Que aí tem que usar predicado, posso usar dessa forma. E tem o HQL que eu acho relativamente mais simples, tá certo? Como que usa aqui com o HQL, né? Que é um SQL do Hibernate. Você, nesse caso aqui, eu só crio uma array list, né? Uma lista, né? E eu chamo o HQL aqui, ó, e devolvo uma lista, né? Se tiver resultado, vai dar bom, ele vai retornar. Se não tiver, ele pode devolver uma lista vazia, né? Que foi o caso do primeiro teste que a gente fez. Ou ele pode simplesmente dar uma exceção, se tiver alguma exceção no acesso, né? Ele tentar bater no banco e dar algum problema, tá certo? Eu tenho aqui uma busca, deixa eu ver aqui, ó. Não sei porque que eu chamei isso de busca, eu passo o nome da coluna, o valor... Ah, eu passo por valor, né? Então eu posso usar índice aqui para fazer essa busca. E eu falo qual que é a classe que é esperada de retorno. E faz muito sentido dessa forma também, tá certo? Aqui ele usa o criteria para fazer essa tratativa, tá certo? Usa aqui umas restrições, tá certo? Né? Enfim. Esse recarrega e dá um refresh. Só dá um refresh no objeto. Eventualmente o refresh pode estar... o objeto, a entidade Java, né, a classe ali, ela pode estar... O objeto dessa classe Java pode estar diferente do que está no banco de dados. Daí pode dar problema, tá certo? Então você dá um refresh, ele estabiliza e deixa os dois iguais. Os dois valores iguais. Isso daqui sinceramente, eu não lembro de ter usado isso daqui. Acabei criando só por ocasião de ter visto em algum fórum, e deixei guardado aqui esse método, tá certo? Esse carrega você pode chamar aqui por ID, né? Você fala qualquer classe, ele busca aqui pelo ID, né? E passa na classe como parâmetro e o ID, né? A classe que aquela classe, né, genérica, né? Que a gente está falando. Carregar o último registro, enfim, aí tem diversos, deixa eu ver, aquele adicionar, e tem um último aqui que eu valido se o usuário é válido ou não, né? Só deixei um método aqui para validar se o usuário é válido ou não. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho o Connect e tem a classe main aqui que eu criei aqui só pra gente testar, tá certo? Então a classe main, eu uso a classe generic DAO, falo que eu vou usar o tipo pessoa, a entidade tipo pessoa, tá certo? Então eu dou uma instância, né? Dou vida. Então neste momento aqui, se a gente olhar aqui, ó, ele dá vida à sessão, tá certo? Ele cria uma sessão com um banco de dados lá, né? E aí sim, como nesse primeiro caso eu faço insert, então dou um new, toda vez que eu der new, né? Um objeto, inserir valores ali, registro, né? E o meu ID for vazio, não existindo no banco de dados, o que ele vai fazer? Usando esse método adicionar ou alterar, ele vai inserir registro, tá certo? Se tivesse um ID populado, né? Se esse cara aqui, ó, estivesse populado, esse ID, com o registro que tem no banco de dados, o que ele iria fazer? Ele ia dar um update, tá certo? Essa é a estratégia. E aqui eu faço a busca, né? Eu uso uma lista, né? Também utilizando o generic DAO. Eu faço uma lista para trazer aqui, usando o HQL, a lista de tipo pessoas. Então ele trouxe todos aqui, a gente pode chamar de novo aqui, ó. Vamos lá. Aliás, vai inserir de novo, né? Ele inseriu um novo entregador aqui, ó. Né? Então ele inseriu aqui esse registro aqui, ó. Tenho 3 registros do banco de dados agora. Tá certo? Pessoal, eu acho que hoje... deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa aqui. Evandro Pascotti, boa noite, é isso daí. É isso daí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A ideia é vocês realmente desenvolverem aí, né? Um pouco maçante, cansativo, mas é para ajudar vocês aí no dia a dia com relação a desenvolvimento. A gente vai desenvolver do zero aqui, a gente está criando o sistema do zero e a gente vai finalizar esse sistema aí, se Deus quiser, tá certo? Então é isso daí, pessoal. Forte abraço, fique com Deus, boa noite, bom descanso. E vídeo agora só segunda-feira, tá certo? Para quem ficou até o final aí, vídeo na segunda-feira. Vou continuar esse projeto, a gente vai entregar até o final esse projeto aqui, se Deus quiser, tá certo? Forte abraço aí, fique com Deus e tchau.